Bom, então, gente, recomeçando aqui, bem-vindos todos ao nosso bate-papo carnívoro. Eu sou a Alessandra, sou carnívora há 8 meses e curei a fibromialgia através da estratégia carnívora. O Giga aqui vai se apresentar um pouquinho antes da gente chamar o nosso convidado. Boa noite a todos. Sou Giga Cobra, sou carnívoro, sigo essa estratégia há 4 anos. Curei uma artrose no quadril, uma artrite, em estratégia carnívora, além de vários outros benefícios. Emagreci 20 quilos, ganhei 10 quilos de massa e me apaixonei por essa estratégia. Então aqui eu e a Alessandra juntos, tentando levar essa mensagem de saúde maravilhosa para quantas pessoas a gente conseguir atingir. Vambora! Isso aí. Então, hoje o nosso bate-papo é com o Alessandro. E você quer fazer uma breve introdução aí sobre o Alessandro antes da gente chamar ele, Giga? Posso falar. Então, vai Alessandro lá. Medeiros é nosso Ultraman carnívoro. Ele é um representante dessa estratégia no esporte. E ele está aqui para romper essa barreira de que precisa carboidrato para fazer esporte, porque ele pratica Ultraman. Para quem não sabe, Ultraman é uma prova de triatlon, de endurance, que dura 3 dias. No primeiro dia, nada, um tantão, 10 quilômetros, depois passa o resto do dia pedalando, o segundo dia pedala o dia inteiro, e no terceiro dia ele corre uma dupla maratona, 84 quilômetros. Ele foi selecionado para a prova que vai ter no Havaí, agora em novembro, de Kona, que é o Ultraman mais importante de todos. Ele, se eu não me engano, depois ele confirma para a gente, são 30 atletas apenas São do mundo, 30. e ele foi um dos selecionados. E ele é a representação viva, né? A gente conversa muito e a gente se chama de evidência. Nós somos evidência de que a estratégia carnívora é sustentável, super saudável e ele melhorou muito. Para mim, isso é o mais importante, Alessandra. Ele pratica triatlo há muitos anos, já usou várias estratégias, começou na cetogênica e agora está na carnívora. O que é mais importante, ele melhorou o desempenho dele e, mais do que isso, a saúde dele em estratégia carnívora praticando esse tipo de esporte. Basicamente é isso. Agora a gente Exato. conversa com ele. Vou chamar o Ale aqui, então. Vamos lá. Boa Ah, noite. pessoal, tudo bom? Nosso Fala, ilustre Alessandro. Eu não tô ouvindo convidado. vocês. Caramba, Não, deixa eu ver aqui. caramba. Ah, agora foi, Pessoal, agora foi. Foi? oi? Agora foi. Ó que Pessoal boné, aí da olha o boné live. que bonito. Ô, rapaz! Eu lembro desse. Com muito orgulho te dei, representante É, ideal aí dos primais. tamo Tudo junto. bom, Alessandra? Tudo Olha bom? Como é que você só. tá, minha amiga? Tudo bem, Ale? É um prazer te receber aqui. Gratidão por ter aceitado esse nosso convite. Você é De muito nada. especial aí. A gente está acompanhando aí essa tua trajetória rumo à Kona, não é? Isso, vamos lá. Obrigado, o prazer é meu bater um papo com vocês aí, pessoas que eu respeito e levantam a bandeira não só da carnívora, mas da comida de verdade. Pessoas Sim. que, como todos, né, quando começa na abordagem, né, cara, ficam doidos tentando entender tudo, né, começa a estudar, né, viram grandes estudiosos do assunto, né, isso é muito bacana, muito bacana. Muito obrigado pelo convite. E nós que agradecemos aí. Então, Ale, eu vou te pedir para te apresentar um Aham, pouquinho, para quem não te conhece, né? Eu acho que a maioria te aham, conhece, mas enfim, tem muita gente nova chegando, então fala um pouquinho da sua vida aí, da sua vida pessoal, um pouquinho do que você quiser tá. apresentar aí pro Você pessoal. tá, você, Hum, você tá em fala, Fort Giga. Lauderdale? Eu tô do lado, cara. Eu moro em Ah, Deerfield. Em Deerfield, ah, a Fort Lauderdale fica umas 4 cidades descendo para o salto aqui, para mim.
É bem perto, eu passo de bike lá toda hora. Ah, que delícia. É bem A perto. Alessandra está em Porto Alegre Você, e Recife, eu, né? e eu em Vitória, Espírito Santo. Vitória, Espírito Espírito Santo. Santo. É o mundo se encontrando aí, né? E É a isso aí. internet nos unindo, né? É, Fantástico bacana. isso, né? Então, amiga, deixa eu me apresentar. Meu nome é Alessandro Medeiros. Estou indo para 52 anos, então vou ser breve, né? Senão o pessoal vai embora da live. Eu sempre pratiquei esporte, nasci na década de 70, né? Então, atividade física para criançada naquela época era fundamental, né? Então, esporte na escola, né? E morei numa cidade do interior, criado por meus avós. E fiz educação física, depois estudei marketing e comecei a administrar academias, né? E comecei a praticar esportes de longa duração, que me apaixonei, né? Meu primeiro esporte é a natação, que me fez a base aí como atleta, mas depois eu conheci as Adventure Races, as provas de corrida de aventura, aonde eu me tornei eu sempre falo que era um semi-profissional. Tinha patrocinadores, mas eu trabalhava mesmo assim, né? Nunca fui profissional, nunca vivi do esporte, infelizmente. E o esporte de Adventure Race me levou para um outro nível como atleta, né? São provas também extremas, de 4, 5 dias, sem parar, onde envolve várias modalidades, como mountain bike, caiaque, as estratégias de corda, né? Escalada, descida de penhascos, enfim. Cavalo, Nossa. tinha muita coisa envolvida. E eu fiz a minha última prova no Brasil em 2007. Eu finalizei uma etapa do Mundial, que largou no Rio de Janeiro e terminamos em Búzios, aonde depois dali eu falei assim, para onde eu vou agora, né? O que eu vou fazer agora, né? E eu já estava meio que desiludido do Brasil na questão do esporte, na questão infelizmente, da educação do nosso povo, né? Em alguns momentos, treinando, as pessoas me agrediram, me chutava, sabe? Eu passava de bicicleta, me chutava, me cuspia. Eu achava isso o fim do mundo, né? E aí resolvi, falei, tem que sair do país. E botei na cabeça que eu ia para a Austrália, onde tinha os maiores corredores de aventura do mundo na época, né? Um dos maiores. Mas aí eu acabei vindo para os Estados Unidos, conheci minha esposa, e logo em seguida nós tivemos 2 meninas, gêmeas, Yasmin e Milena. E aqui eu tô, morando no sul da Flórida, na cidade de Deerfield Beach, perto de Fort Lauderdale, como o Cobra citou aí. É um lugar paradisíaco. A Flórida é um dos lugares mais bonitos que eu já conheci. Muito parecido com o nosso Brasil, parecido com É o lindo. Espírito Santo, né? É maravilhoso. Muito Dá sol, vontade. muito quente, praias, enfim. Acho que eu não encontrei o lugar. Eu quero morar na ilha de Kona. Vamos ver se Deus me permite É, isso, né? Olha, Hawaii. basta sonhar, né? Vai jogando pro Não custa universo nada. aí, né? Quem Aham. sabe? Então, Muito essa legal. pequena abreviação da minha história aí, mas feliz da vida. Mais feliz agora. Olha só. E, Ale, vamos começar Uhum. aí. Vamos Eu lá. gostaria que você falasse um pouquinho, então, desse seu padrão alimentar, né? Uhum. Que eu acho que é a grande questão aqui, né? É você ser um atleta carnívoro que faz provas em jejum, né? Então, assim, queria que você contasse um pouquinho desse seu padrão, o que te Aham. levou, né, a adotar esse novo padrão alimentar? Como é que foi um pouquinho dessa tua trajetória aí? Perfeito. Voltando um pouco atrás, né, minha amiga, a gente. Tá cortando um pouquinho o seu som aí, Ale. Desculpa, pessoal, mas então, aí voltando um pouco atrás, a gente é doutrinado ao uso de carboidratos nos esportes, né? Então, era um cara simplesmente high carb, né? Macarrão de manhã, de noite, de tarde, pão, biscoito, principalmente produtos esportivos de açúcar, né? Muito açúcar. E quando eu fiz uma prova, o meu primeiro Ultraman Brasil, em 2016, eu vi uma foto minha depois da prova que eu falei que tinha alguma coisa errada comigo, né?
porque eu treinei tanto, e nessa época eu morava em Jersey, né, no norte do país aqui, com muita neve. Eu lembro que eu saía debaixo de neve para treinar, assim, um frio extremo, eu era muito doido. Não. Aí eu falei assim, cara, eu treinei tanto para essa prova, como é que eu ainda tô com uma barriguinha? Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Aí comecei a pesquisar online, né, e na internet, e começou a surgir várias informações. Inflamação em atleta, mas a partir daí eu meio que tentei, assim, diminuir o carboidrato através de um livro que eu li chamado Dieta dos Nossos Ancestrais, que um dos primeiros estrofes lá a parte do livro, ele fala para tirar os industrializados. Foi o que eu fiz na minha vida. Eu nunca mais, a partir daí, nunca mais não, mas eu diminuí muito a questão dos industrializados. Principalmente macarrão, né? Enlatados, embutidos. O açúcar eu já não consumia muito, fora os suplementos esportivos, né? E foi aí que eu fui me limpando, né? Desde essa época eu fui me limpando. Mas mesmo com um medo muito grande de largar o carboidrato por associar a performance. E só fui largar em 2018, final de 2018, depois que eu fui a primeira vez para o Mundial de Ultraman. Depois que eu cheguei da Ilha de Coney em 2018, eu falei, não. Eu já tinha bastante informação, aí conheci a Letícia, minha nutricionista, e conheci o Souto, conheci todo mundo aí que vocês já conhecem, comecei a ler muito, a comprar livros, enfim, a ser um autodidata, mergulhei profundamente nos estudos e fui praticando em mim mesmo. E fui vendo o resultado, né? Fui vendo o resultado, comecei na paleo, tirando todos os industrializados, depois eu fui para low carb, me encontrei muito bem na cetogênica, tanto que eu retornei para o Mundial em 2019 e fiz a prova em cetogênica, me alimentando só de comida de verdade, que eu falo, né? Sem nenhum tipo de suplementos esportivos. A cetogênica, pessoal, a cetogênica, para quem não sabe, já é uma estratégia praticamente zerada em carboidrato. Né? E cetogênica significa que você está cetoadaptado, ou seja, adaptado a usar corpos cetônicos como fonte de energia, ao invés de glicose que vem do carboidrato. E os corpos cetônicos vêm da gordura. Então, ele já estava, vamos dizer assim, rodando na gordura, fazendo a prova na gordura. Nessa primeira prova, Alessandro, lógico que você percebeu isso também nos treinos, qual foi a diferença assim, que você sentiu em mudar de combustível, de carboidrato para gordura? Só para o pessoal entender a energia constante que a gente constata, né, Gui? O consumo de altos carboidratos em momentos de prova, você tem uma energia, o up, né? Depois você tem aquele precipício, né? Na cetogênica, na low carb, você se mantém com a energia constante durante a prova toda, durante os treinos, enfim. Voltando um pouco lá, eu comecei a treinar em jejum também, né? E foi também um libertador maravilhoso, adaptando o meu corpo à queima de gordura, como você falou. Mas basicamente a inflamação baixa também. Eu tinha após as sessões de treino, eu voltava para treinar no outro dia, parecia que eu não tinha feito nada no dia anterior, né? Então, a baixa inflamação e energia constante foi o que impactou mais na questão esportiva para mim. E esse Ultraman você já fez em jejum ou você se alimentou durante a prova? Não, eu ainda tomava café antes da largada. Ainda tomava café. E durante a prova do Ultraman, como exemplo, no Mundial de 2019, eu comi batata doce, ovos e carne moída, basicamente. Eu fiz uns saquinhos assim, meio que um gel doido lá e colocava para dentro e só me alimentei dessa forma. Mas muito pouco, cara. E sais minerais, né? Que a gente sabe da importância dos sais minerais numa estratégia de baixos carboidratos, né? Muito sal, muito sódio, enfim. Foi por aí. Certo, Paulo. Segue lá. Mas então, aí me encontrei, eu comecei a estudar e quando chegou a pandemia, né?
eu estava já candidato para correr o Ultraman Brasil, também outra vez em 2020, 2020. A pandemia começou em 2020, isso. Aí foi óbvio, foi tudo cancelado, né? E eu liguei para a Letícia e pedi a ela, falei, Letícia, vamos fazer a carnívora, porque na estratégia de 2019 nós colocamos a carnívora durante 15 dias para a gente perder mais peso. Então nós chegamos bem leve lá no Mundial. Mas só que eu gostei da estratégia. Eu falei assim, pô, que maravilha, cara, que coisa gostosa. Só comer um bifão pela manhã, né? Muito bom. Um bifão com gordura ali natural e aquela falta de fome, né? Aquela saciedade imensa. Aí eu perguntei a ela, ela falou, não, pode. Você não vai ter prova mesmo, faz essa adaptação. Aí entrei de cabeça na carnívora desde a pandemia. Mas só que aconteceu o seguinte, amigos, foi que aconteceu uma coisa incrível que eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Eu tenho mais de 20, quase 30 anos no esporte. Eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui comigo. Errada, assim, entre aspas, né? Alguma coisa boa acontecendo, que eu tô com uma energia, eu tô com uma disposição, eu tô com uma... Sabe aquela coisa assim, aquela alegria, aquele raciocínio rápido que quando a gente entra na carnívora, a gente percebe isso também, né? Aí eu falei assim, vou começar a fazer um teste aqui. Aí eu bolei 10 meias maratonas em 10 dias, correr isso 10 dias seguidos. Aí foi o que eu fiz. Liguei pro meu treinador, não tá tendo nada mesmo? Ele, vai lá, brinca lá. Aí eu corri 10 meias maratonas em 10 dias. Sendo que no último dia, assim, eu falei, eu quero correr mais, eu quero continuar correndo. Forrest Gump, né? Isso é muito legal ouvir isso, né, Cobra? Porque a gente experiencia, lógico que não da mesma forma que o Ale, né? Mas a gente experiencia tudo isso, né? Isso. Essa energia louca que a carnívora dá, é fantástico, né? E eu também pratiquei um pouquinho de esporte, então... e você correr 21 quilômetros durante 10 dias, né? Seguidos, ou seja, você teve uma recuperação muscular para poder correr no outro dia, sensacional, diferenciado. Cara, e eu ia continuar correndo, mas meu treinador falou, cara, não precisa mais. A Letícia também falou, não precisa mais. Tá doido? Mas assim, eu fui por diversão mesmo, mas dentro disso, numa abordagem mais séria, né? Eu queria já começar, sempre fui muito curioso, eu queria começar o que estava entendendo comigo. Eu fiz um pequeno laboratório, media corpos cetônicos, glicose, pesava, a questão do suor também. Isso foi crescendo junto com o nosso projeto, né? Falei, não, tem alguma coisa errada, boa acontecendo comigo, e eu quero espalhar isso para todo mundo, né? Aonde a gente hoje chegou a um estágio que, pela troca de e-mails com o Paul Saladino, não me responde muito não, vou dar um puxão de orelha nele, mas o Sean Baker, ele fala, eu nunca vi o que você está fazendo, a gente nunca viu isso, relator, nunca viu no mundo, né? A gente já passou por vários exames aí, estou voltando ao Brasil para fazer mais ainda e graças a Deus está tudo certo, está tudo em ordem comigo. E, enfim, aí eu comecei a abordagem carnívora usando para o que eu sempre usei, para o esporte de longa duração. Aí eu já estava inscrito nas 160 quilômetros aqui de Key West, que também foi cancelada, e eu ia fazer 50 anos. Eu falei com a minha esposa, com as minhas filhas aqui, um amigo, eu vou correr até Key West, 160 quilômetros, para celebrar meus 50 anos. Vamos? Vamos embora. Ai, que show! Aí nós corremos 160 quilômetros, consumindo caldo de ossos somente, e sais minerais. E bife de fígado, bife de fígado. Durante a prova toda. Fizemos a prova normal. Nessa época eu já te acompanhava. Já? Lembra? 100 milhas, né? 100 milhas carnívora. Nós fizemos podcasts aí direto com o nosso amigo Henrique Altran, e foi maravilhoso. E nessas 100 milhas também nós fizemos um pequeno laboratório. Eu parava a cada 2 horas, fazia as medições todas, e aonde começou a surgir também, aonde começou a surgir o interesse
dos médicos que hoje me acompanham, né? Estão comigo até hoje, né? A doutora Janaína, a Maíra Soleani, a doutora Maíra Soleani, a doutora Luciana, minha cardiologista, enfim. Despertou aí o interesse da área médica, né? Para ver, cara, tá bem como é que um cara acompanhado, hein? corre. Não, tô, cara, pelo amor de Deus. Pô, não posso reclamar. Tá O com Henrique Altran, fantástico. o Henrique Altran tá te acompanhando também agora, né? Isso, aí eu conversei com a Letícia e a gente achou bacana trazer o Henrique para a gente discutir as estratégias para o nosso Mundial agora em novembro, né? Porque a gente quer chegar lá agora, cara. Fala um pouco dessa prova do Mundial que vai participar. O doutor Eurípides, a doutora a Letícia me lembrou aí, o doutor Eurípides também. Obrigado, Letícia. O Mundial de Ultraman, ele é um ultra triatlon, né? Eles são 10 quilômetros de natação, 421 quilômetros de bicicleta e 2 maratonas para finalizar a prova, né? Ela é feita em 3 dias. Ela é feita em 3 dias. E o Mundial, ele reúne todas as provas de Ultraman. Você não vai lá online e se inscreve. Diferente das provas de Ironman, de corrida de rua, maratona. Você precisa enviar um currículo e eles vão te aceitar, eles te permitem fazer a prova. Eles falam bem assim mesmo. Eu te permito tentar fazer a prova. É muito bacana. E no Mundial reúne pessoas do mundo todo e é um grupo seleto, né? Esse ano provavelmente eles vão colocar mais gente, porque há 2 anos não tem a prova, então acredito que vão ter aproximadamente 40 atletas esse ano. Então, são atletas do mundo todo, 40 em não sei quantos bilhões de pessoas tem no planeta, né? São os 40 doidos. Então, correndo essa prova. Ale. Parabéns, né, por serem selecionados, cara. Assim, muito obrigado. Legal. E a gente vai estar lá tentando fazer história outra vez, correndo na Carnívora, né? Nós já fizemos o Ultraman Brasil, que foi uma prova, o primeiro Ultraman no mundo que finaliza sem a ingesta de carboidratos, enfim. A gente já conseguiu esse feito, mas agora no Mundial, acho que vai despertar aí o interesse do planeta, né? Vamos ver. Vai. Como é que é essa questão do Shawn Baker? Shawn Baker, pessoal, para quem não sabe, ele é um médico, né, carnívoro. Inclusive, a minha formação, eu tenho formação em coach em carnívora. Eu fiz com ele, né, no programa dele. No programa dele. E ele é, assim, talvez, com certeza está entre as pessoas mais gabaritadas em relação à estratégia carnívora. Ele é um defensor, estudioso pra caramba também, né? Tem livro, inclusive. E ele é um ativista da estratégia carnívora. E você tem uma relação com ele de troca de e-mails, né? Trocamos e-mails e ele está convidado, né? Só não chegou a oportunidade de pegar o depoimento dele. Ele confirmou a presença no nosso documentário também, né? Agora a gente só está esperando ter o aporte aí financeiro de alguma empresa que possa nos ajudar para a gente pegar o depoimento, porque ele mora na Califórnia, né? Então teria que mandar alguém filmá-lo, né? E a gente está tentando manter um padrão de qualidade no filme para não ficar descaracterizado, né? Então as imagens, elas têm que ser, assim, de cinema, né? Fazer um trabalho bonito, né? Então, e o Shawn Baker sempre, quando a gente troca mensagens, ele sempre foi muito solícito, né? Muito mesmo. Olha aí. E, Ale, conta aí pra gente. Bom, esse documentário, eu já sei que ele tá meio em off. Tem um amigão meu que acompanhou uma prova sua em Paraty, o Renato Castanho, da Expedição Filmes. Legal. E a gente andou conversando ali, também em off, em busca de patrocínios aí, esse documentário tá para sair, né? A gente já sabe. E a gente não pode falar muito, né? Pelo que eu sei. Ainda não. Tá.
Mas Mas estamos assim, trabalhando. mas agora você pode falar para a gente, então, dessa novidade que entrou agora essa semana, né? Desse patrocínio aí que você, olha, aluna, Não é desse carnívora não, né? patrocínio, Ela é a carnívora, ela é carnívora, a carnívora. Claro, pô, carnívora. mas é óbvio. Oi, amiga. Hum, Olha, então você, sim, você tem uma novidade aí, né, para contar pra gente, isso. porque em sendo carnívoro, você não consegue muito patrocínio, né? Das empresas que vendem gelzinho de carboidrato, né? Perfeito, perfeito. Tivemos a grande felicidade através da doutora Janaína, que conheceu o doutor, já conhecia, né, o doutor D'Agostino, né, é um grande estudioso da cetogênica, né, principalmente dos corpos cetônicos. A esposa dele tem uma empresa, né, a Audácios, que ela abriu essa empresa que ela produz os corpos cetônicos exógenos. Então, proponte pela felicidade que a doutora Janaína comentou de mim com eles acharam sensacional. Eles acharam o máximo, falou, não, temos que estar juntos, né? E Nossa, que legal. a gente conseguiu o apoio deles para esse Mundial, um pequeno apoio financeiro e um apoio em produtos, né? Em produtos que isso ajuda muito porque diminui os meus custos, né? Os corpos cetônicos, eles fazem parte da minha suplementação, não é diária, mas em alguns treinos eu uso os corpos cetônicos para dar um jump a mais, né? E agora eu não vou me preocupar mais com isso, salvar dinheiro para a gente ir para o Mundial. Mas Olha foi que fantástico. maravilha. Acreditando num projeto, né? Infelizmente, a gente não conseguiu uma empresa maior que banque tudo, mas já é uma grande ajuda e a gente está super satisfeito. Ai, que legal. Bom, eu já vou fazer um jabazinho aqui da rifa, da ação entre amigos que Tá, tá rolando, Uhum. gente. Depois eu vou fazer uma publicação sobre isso, né? Mas Obrigado, em virtude amiga. disso, né? O Alê tá, né? Foi lançado uma ação entre amigos. Eu vou colocar o link nos stories depois, né? Para quem quiser Uhum. participar, quem quiser colaborar, né? Porque eu acho que aqui nós carnívoros, né? E o pessoal que está aí que está nos acompanhando aqui, né, e que se interessa pela estratégia carnívora, eu acho que é super importante a sua representatividade, né, Uhum. mostrando as possibilidades, né, que existem dentro da estratégia carnívora, né, e principalmente como um atleta de alta performance, né, e eu acho que isso traz a realidade dos efeitos dessa estratégia no corpo humano, né? Uhum. Num organismo que está sendo exigido, né? Muito mais do que o meu, que o do cobra, né? Mas você, Uhum. né? Então, assim, eu acho que isso é super importante para todo mundo, né? E isso vai ficar para a história, né, Lê? Eu acho que aliás, eu acho que você está escrevendo uma nova história no esporte, né? Com essa E estratégia. uma coisa muito importante, Alessandra, para complementar o que você está dizendo, é exatamente isso, né? Tá escrevendo a história e remando contra a maré. Uhum. Sem Sozinho, dúvida. remando contra a maré. A gente vivenciou isso, eu acompanhei o Alessandro na prova que ele fez em Florianópolis, que é o maior Ultraman do Brasil. Ele fez também a prova em estratégia carnívora e soltou uma matéria numa revista do triatlon a respeito dessa estratégia. E aí fui até o fiel escudeiro dele, tentei defender o Foi. máximo, né? Porque é Uhum. impressionante a resistência e a guerra que existe contra uma estratégia que nada mais é do que repetir o que os nossos ancestrais faziam, mas para o pessoal que está acostumado, que está doutrinado, parece que é uma ofensa, parece que é uma coisa assim. Então, realmente é um trabalho de superação, não só dele estar fazendo esse trabalho para mostrar, mas também para vencer essa resistência, essa barreira que existe, que é gigantesca. Gigantesca. Uhum. Então, assim, quem puder participar, ajudar nessa causa, que é uma causa que salva vidas, que salva Bacana. pessoas Uhum. da doença, porque a gente estava conversando sobre isso na nossa live, né? Que a gente fez. As pessoas vão para o esporte para buscar saúde. Uhum. E acabam entrando numa seara, no Ironman, por exemplo, que é uma prova que tem
muito inscrito lá em Florianópolis mesmo, tinham mais de 2.000 pessoas. Mais de duas. Uhum. E as pessoas, durante uma prova dessa, elas chegam a consumir 1 quilo de açúcar. Uhum. 1 quilo de açúcar, de carbogel e tal. Isso não faz bem para a saúde, gente. Isso não faz bem para a saúde. Pode até ajudar no desempenho, né? Mas não faz bem para a saúde. E a gente conseguir libertar essas pessoas, levar essa mensagem de que tem como fazer o esporte e ter mais saúde do que na Carbolândia, é uma coisa assim, é uma missão de vida mesmo, né? Então vamos apoiar aí. Eu já fiz minha parte. Você falou uma coisa muito certa, Giga, é missão de vida, cara. Missão de vida mesmo. Isso se tornou uma missão de vida não só minha, mas da Letícia, sua, da Alessandra, de todos os que estão envolvidos nessa espalhar a verdade, né? E lá no Ironman a gente até conversou sobre isso, né, Giga? Olha só, nós nos afastamos tanto como seres humanos, animais que somos, da forma de nos alimentarmos, que quando você pega um atleta e fala, cara, ele come comida e vai em jejum, coisas que nossos ancestrais faziam, e o cara é praticamente linchado, né? O cara fala, você é o errado, eu sou o errado. E eles estão certos em estarem comendo, como o Giga falou, 1 quilo de açúcar numa prova. Uma prova onde existe, vamos colocar aí, nem sei, acho que 15 profissionais, o resto, 2.600 atletas são amadores à busca da saúde, como você falou, né? Exatamente. E, na verdade, eles estão ali se adoentando, se estragando, prejudicando a saúde. Se prejudicando a saúde. Então, é uma coisa assim, meio que cara, é a Matrix mesmo, como a gente sempre brinca, né? É um mundo paralelo, é um mundo Matrix, né? Enfim, mas a gente tá, como você falou, a gente tá com uma ação e uma rifa, né? De um macaquinho que eu usei no Ultraman Brasil, pra gente tentar levantar recursos, porque, como você falou, né, amiga, a gente não recebe recurso de nenhuma indústria alimentícia de suplementos. Pelo contrário, acho que eles nos odeiam, né? Como é que né? Não só de alimentos, a farmacêutica também. Porque imagina se essa moda pega, né? Todos voltar à nossa natureza e correr, pedalar e nadar como nossos ancestrais sem precisar dessas tranqueiras, né? Fortes. Né? Saudáveis. Fortes e saudáveis. E principalmente raciocinando. Né? Isso, perfeito. Porque a gente sabe que os carboidratos dão uma bloqueada aí, né? E é perigoso demais, porque é o tipo do negócio que eu tô ajudando. Dei uma dica para um cara que vai correr uma maratona agora. Ele começou a fazer carnívora. Ele simplesmente nunca mais volta para carboidrato, porque ele está maravilhado. Não volta. Isso. Está maravilhado. Ninguém volta. Quem começa a fazer carnívoro não volta, não. Não volta, então, não tem volta. Nós somos uma grande ameaça para a indústria do suplemento, para a indústria, né? Porque... Bem colocado, cara. É muito difícil. Eu nunca relatei, nunca vi alguma pessoa que tem o conhecimento, assimilou toda essa questão de se abandonar os industrializados, entrar na low carb, na cetogênica e na carnívora, principalmente, abandonar, cara. Não volta. Só se for muito doido, cara. Só se tiver muito problema. É porque a lei você volta e passa muito mal. Muito mal, claro. A gente começa a observar os efeitos. Sem dúvida. Né? Tóxicos Sem dúvida. de tudo que a gente vinha consumindo. Eu não lembro onde eu conversei isso, mas teve um médico que me lembrou e ele repetiu a mesma coisa. As pessoas doentes, obesas, com esses problemas aí de saúde que a gente vê hoje, elas são muito corajosas. Elas são as pessoas mais corajosas do mundo. Sabe por quê? Porque elas ouve a gente falar, tem uma estratégia aqui totalmente natural, você só vai se alimentar melhor, e elas não querem. Então eles acordam todo dia com dores, com inflamações, com
várias comorbidades, mas não querem tentar comer comida de verdade. Isso é o fim da picada. Eu digo assim, Ale, é a zona de desconforto. A pessoa não quer sair da zona de desconforto, entende? Isso. Até porque, muitas vezes, isso é a bengala dela. Bengala, o apoio, né? Emocional, né? O apoio emocional da família, o coitadinho, então, né? Perfeito. Na verdade, só sai desse buraco quem olhar para si e dizer assim, agora eu vou cuidar de mim, né? Desse meu corpo que eu recebi de Deus e que eu preciso trazer a saúde de volta, né? E aí é só você que consegue dar esse passo, né? Ninguém mais vai fazer por você. Não existe médico, nutricionista, um amigo, um pai, uma mãe. É uma caminhada sua, né? E aí tem pessoas que estão prontas e outras não, né? Então, né? A maioria não está pronta, né? A gente tenta aqui, né, nesse bate-papo, trazer essas informações para justamente as pessoas que estão, e eu acho que as pessoas que estão aqui com a gente, elas já deram um passo, né? Um passo além, que é justamente estar consumindo esse tipo de informação, né? Pô, sem dúvida. Sem dúvida. Uma coisa que você falou lá atrás também, só um minuto, Giga, uma coisa que você falou lá atrás, amiga, se eu consigo fazer esse tipo de esporte extremo, uma pessoa, vou colocar entre aspas, comum, ela consegue viver plenamente com saúde. Plenamente. Né? Sem dúvida. Giga, vai lá. Não, é porque hoje também a gente tem que... Eu vejo assim na minha prática, o que mais dificulta as pessoas em ouvir, em se abrir para tentar uma estratégia dessa, são os mitos que são colocados em volta e são alimentados diariamente, de forma muito forte pela mídia, pela indústria farmacêutica, até mesmo pelos profissionais de saúde que têm essa formação, infelizmente. Né? Outro dia eu estava ajudando uma menina, né, que treinava lá comigo, ela estava tendo vários benefícios. O marido dela, médico, proibiu ela de fazer a estratégia comigo. Sério? Proibiu, falou, não, isso aí vai fazer mal para sua saúde. Proibiu. Gente, as diretrizes que fazem uma lavagem cerebral. Isso aí. Sabe? Porque você não conseguir raciocinar que uma dieta que fez a nossa evolução não faça bem. Gente, é tão simples pensar assim. Que chega a beirar o absurdo uma pessoa dizer que carne faz mal. Que você vai passar mal, que você vai morrer, que você vai ter... É só voltar lá atrás. Né? Alessandro, como é que é a sua alimentação? Quantos por cento carnívoro você é hoje? E como é que foi essa sua... Vamos lá. Hoje 100%. Hoje 100%. Eu viajei com a minha família umas 2 ou 3 semanas atrás. E lá, sim, cara, é como difícil num grande centro você comer carne. Eu falei isso com a Letícia. Eu falei, cara, como é difícil, você só tem carboidrato, cara. A carne é um pouquinho só e tá ali no meio do bolo de carboidrato. É muito difícil você comer um ovo, uma carne num grande centro, principalmente aqui nos Estados Unidos, né? Para onde você olha é carboidrato, açúcar, enfim. Então eu viajei e tive que sair da dieta. Fiquei um dia de jejum, mas no outro dia não tinha como ficar mais, porque eu estou em fase de treinamento, né? Eu tinha que me alimentar. Então lá eu me alimentei, tive que comer macarrão, mas graças a Deus não tive nenhum problema. São 10 ovos, um fígado, com carne que tiver ali na geladeira, é uma salada pela manhã, né? Uma salada carnívora.
No horário do almoço, basicamente é carne bovina, cara, e no jantar a mesma coisa. Sempre acompanhado de ovos, principalmente agora com os preços altos, eu estou consumindo muito mais ovos e muito mais vísceras também. Agora, antes de nós entrarmos no nosso bate-papo, foram ovos e bife de fígado. Basicamente é isso, 3 refeições ao dia, 3 refeições ao dia, 3 refeições ao dia. Mas é muita coisa, cara, bruto igual você, velho. Comendo muito, cara. Por volta de quase 2 quilos de carne também por dia, mais ou menos. 2? Dá quantos gramas de proteína por quilo corporal, mais ou menos? Você sabe disso? Agora sair, a Letícia aí pode ajudar aí. Chama os universitários. Mas eu como a minha saciedade, eu fico saciável, mas eu volto e como um pouco mais, cara. Porque, um pouquinho além da saciedade, né? Isso, porque é muito desgastante o meu treinamento. Muito, cara. A gente está em torno de 4.000 calorias gastas agora. Agora, em torno de 4.000, mas chega a 6.000 e pouco lá próximo do Mundial, cara. É muita coisa. Então você come também, junto com essa carne, gordura, né? Gordura natural da carne. Não adiciono, não. Mas assim, carne gorda. Carne gorda, eu vou fazer um bife de fígado, aí eu coloco a manteiga ali para dar aquela fritada Mas fora isso, não adiciono nenhuma gordura não, cara. E cortes mais gordos, por exemplo, nessa carne Olha, de sempre boi. Preferência, sempre os cortes mais gordos, isso. Para poder ter bastante energia para poder treinar, né? Que não dá para ser só proteína, né? Não dá. Infelizmente. Tanto que quando eu me alimento de peixes e frango, cara, é certo de eu estar com fome 3, 4 horas depois. Não é só você. Você também, eu lembro do nosso bate-papo. Não sustenta pra gente. Tem que ser carne bovina. Você tem um percentual de gordura bem baixo, né, Alessandro? Sim, cara, eu provavelmente, até hoje mesmo, antes de nós batermos o papo, eu fiz o treino de natação e quando eu tava no vestiário, eu falei, acho que eu já cheguei aí próximo dos 8%, cara. Já tá próximo dos 8%. Oi, e Ale, pode seguir aí, depois eu vou te perguntar. Aonde eu corri o Ultraman com 8% de gordura. Então muita gente acha, da onde veio tua energia? Através de 8% de gordura. 8% de gordura. Impressionante. Ale, conta aí pra gente. Só mais uma pergunta, só para concluir esse. Uma das coisas que eu percebo em mim, eu queria que você falasse aí pro pessoal, é o seguinte: quando a gente diminui a ingesta de carboidrato e se adapta melhor a usar a gordura como fonte de energia, o corpo acaba que estoca menos glicogênio. Então o músculo, a nossa musculatura fica menos inchada, menos volumosa. Apesar de ter bastante fibra, ela fica menos volumosa. Que para um esporte como o seu, de endurance, que não faz o menor sentido você ficar carregando água, né? Peso morto. Então, como é que você percebeu essa diferença? Porque poucos quilos, no seu caso, faz bastante diferença, né? Porque você tem um ganho de desempenho em estar mais leve no endurance. Numa prova que você fica 3 dias aí carregando o seu peso, né? Sim. Você sentiu isso na mudança? Você sentiu isso na mudança de você conseguir ficar mais fino? Não só a questão do percentual de gordura, mas um músculo com um volume menor e mesmo assim manter a força. Sim. A questão da pele, né, cara? Você pega na pele, ela fica totalmente diferente, né, cara? Eu não sei, não estou tentando lembrar agora qual o termo que eu posso usar, mas a pele fica diferente. Mas só que teve um estudo que o Rafa Long, ele compartilhou, cara, que quanto mais adaptado o seu músculo, depois de muito tempo, eu estou indo para 2 anos, 2 anos e 6 meses na carnívora, ele começa a estocar mais glicogênio muscular, cara. Com essa adaptação. Entendi. Ele vai aumentando. No início você fica com um estoque muito pequeno, que você ainda está adaptando, mas depois ele vai tendo não sei se é transformação, mas ele vai armazenando mais glicogênio muscular depois de um certo tempo adaptado.
Eu não li Legal. esse estudo, mas eu ouvi ele falar e é um cara que eu respeito muito, muito estudioso. Então, mas, Bacana. cara, isso aí mesmo. Você fica uma pessoa fina, musculosa e com saúde, cara, e rápida, né? Como você falou, são 3 dias de prova, leve e sem falta de energia, enfim. Cara, assim, panaceia, né? Quando a gente fica falando muito assim, né? É a panaceia. Pô, serve pra É, tudo? Pô, mas, cara, acho que sim, hein? Serve Só pra tudo. testar, velho. Só testar, né? Serve pra tudo. Vai, amiga. Serve pra... Ale, vai lá. O pessoal Hum, aqui tá falando muito de uhum. colesterol. Como é que é o teu colesterol? Conta aí pra gente. Ah, já tive várias situações aqui com os médicos americanos, né? De bater de frente com eles. Depois eu parei de discutir com eles. Eu falei, não, deixa meu colesterol quieto aqui. A última medição, se eu não me engano, estava 348 colesterol. 348. Mas, como eu falei, eu fiz todos os exames aí, cardiológico, ainda vou voltar para fazer mais com a doutora Luciana. O relatório final falou, assim, acredito que coração você não vai morrer, nada está entupido, né? Pode morrer de qualquer outra coisa. Isso. Coração aí tá bem, não tem nada entupido, nada. Porque a gente sabe da questão das partículas de colesterol, né? Eu tenho um triglicérides que quando eu fui a Brasília, no Brasil, eu passei por um outro médico, tava 34. Aí ele falou assim, você vai... 34. Que baixinho. Não, ele falou assim, você vai ter que refazer isso daqui, esse exame aqui, porque deu erro aqui, 34. Aí eu falei, não deu erro. Não deu erro não, cara. Aí eu contei a minha estratégia pra ele e ele falou assim, não acredito. Você corre isso tudo, só come carne, o cara ficou assim. Acho que é amigo do Dr. Eurípides, que ele me recomendou. É impressionante essas coisas, É né? legal. O meu triglicerídeo está baixando também. Já baixou de abril para cá, baixou 2 pontos. Já passou de. Eu estava com 59, agora está com 57. Isso é E vai maravilhoso. baixando, velho. Vai baixando. Né? O colesterol total vai subindo. É. Mas. A Letícia falou aí 5 gramas de proteínas por peso. Ó, Ó, grosso. Uhum. Desse jeito. Para mim esse é um dos mitos que as pessoas que eu tô ajudando, orientando, é o mais difícil, é a pessoa acreditar que ela pode comer muita carne, que ela não vai engordar, que não vai acontecer nenhum mal. Porque o segredo do sucesso, na minha opinião, é comer muita carne. Muita carne. Muita nesse sentido que você falou. Comer um pouquinho além da saciedade. Que aí não tem erro, né? Não tem erro. Não tem erro. Esse medo aí, cara, é como você falou, eu não chamo nem mais de mitos, cara, eu chamo de mentiras, porque tem tanto aí estudos, temos a gente aqui provando ao contrário, né? E outros médicos também falando a mesma coisa, então eu já paro de falar que nem é mito mais, é mentiras. Porque quem insiste nisso, a mídia aí, como a gente fala, e os médicos desinformados são os grandes mentirosos, né? Eles estão fazendo um grande mal, né, para a sociedade. Desse que falou, proibiu a sua amiga de não comer carne, cara, isso é o fim da picada. Aonde vamos chegar, né? Aonde a gente vai chegar? Isso é horrível. Por isso que a gente tem que bater forte de volta. Eu já prometi a mim mesmo, eu vou bater, eu não vou discutir, não vou entrar em polêmica, não quero arrumar inimizade nenhuma, só vou comparar, como a gente está fazendo, né? O cara falando a besteira do lado e a gente provando que está errado. E a pessoa toma a conclusão dela. E por isso que é tão importante essa sua ida lá no Kona, documentar isso, né? Porque contra fatos não há argumentos. Não há argumentos, a nossa amiga falou aí agora. Não dá, e foi lá e fez, e acabou, e tá feito. Muitos falam assim, não, porque você é diferente, não, porque não sei o que, sua genética, não sei o que. Eu falei, isso é baboseira, cara. Minha família toda é doente lá, toda escapufada, os antigos, infelizmente, meus tios, meus ancestrais aí, todo mundo com doença crônica, né? Enfim, não tenho nada de genético de bom, não. Você desligou o gene, né?
Isso, desliguei o gene, isso aí. Tirei a bala da arma, né? Exatamente. Isso aí. Estão perguntando aqui, ó, para comer muito, até para quem quer perder peso, a minha Sim. opinião, tá? Estão perguntando aqui, Sim. deve comer muito até quem quer perder peso? Sim, até quem quer perder peso. Sempre até a saciedade. Nosso corpo é muito inteligente. E um corpo saudável, ele não tem sobrepeso. Então você entregando nutriente, ele vai te colocar no seu peso ideal, independente se você está comendo pouco, muito. Agora, é lógico que eu estou falando aqui em comer carne com gordura de verdade. Se começar a adicionar gordura adicionada, isso, perfeito. beber gordura, aí realmente vai ficar difícil de perder peso. Mas comendo carne, uma estratégia carnívora, com uma carne com uma relação proteína-energia bacana, perde peso, e não perde pouco não, tá? Perde muito, se tiver acima do peso, né? Porque o pensamento popular diz, come gordura, vai engordar, né? Vai ficar gordo, né? Não é por aí, assim. Eu ia comentar exatamente isso. Para quem quer emagrecer, precisa consumir gordura animal. Porque senão não emagrece, né? Não Foi o caso, a Kelly Hogan, né? Ela fez 5 meses de estratégia proteica e ela não conseguiu perder peso comendo carnes magras, né? Foi não isso, consegue. acho que 5 meses, né? E aí, quando ela introduziu a gordura, ela começou a perder peso. Exatamente. Seu corpo entende, né? Seu corpo entendeu, ó. Exatamente. Você tá dando a gasolina premium para ele. Né? Combustível. O corpo precisa de energia, né? Para rodar, né? Por exemplo, ó, tem um protocolo até do Shawn Baker, que eu fiz para ganhar definição de cutting. São de 3 ou 4 dias comendo carne magra, e aí ele chama no quarto, quinto dia, chama de reload, né? Aí no quarto, quinto dia você come uma carne mais gorda. Aí faz novamente 4 dias carne magra, quinto dia uma carne gorda. Realmente a definição vem muito rápida, é bacana esse protocolo, bem bacana. Só que o que acontece? Por que tem esse dia de reload? Porque se você mantiver direto na carne magra, o corpo entra em equilíbrio, homeostase, ele vai aumentar a sua vontade de comer doce, sua vontade de comer gordura, e vai diminuir a sua disposição de fazer exercício. Porque ele está entendendo que está faltando alguma coisa. Está faltando energia. Exatamente. Então, quando você entrega energia para ele acabou. Se você tem estoque, vai sair o hormônio lá da saciedade e você vai emagrecer. Naturalmente, com saúde. Só para concluir nosso papo aqui. A estratégia de low carb, cetogênica, carnívora, a pessoa não emagrece. A dieta não emagrece. A dieta devolve saúde. E uma pessoa saudável, ela naturalmente tem uma composição ideal do corpo. Uma relação de proteína e gordura, de carne, massa muscular, ossos e gordura, que é magra. Então não é um esforço para emagrecer, muito pelo contrário, tem que nutrir o corpo, ganhar saúde, devolver saúde, e naturalmente a gente atinge o nosso peso ideal pela saúde, e não detonando a saúde, como a maioria das estratégias de dietas de fome fazem. Exato. E chega num patamar onde essa perda de peso, se ela estabiliza, eu perdi 25 quilos, e agora eu estou num patamar que eu estanquei. Né? Eu estava preocupada que eu ia ficar muito magra, né? Eu cheguei, então assim, eu perdi de mim uma criança de 7 anos em peso. Caramba! Foi uma perda de peso enorme. E agora eu estabilizei, eu notei que estancou. E fica aí. E fica aqui. Né? Você não, aquela história de emagrecer demais, né? Saúde, muito, né? Não rola. Eu não sei como. Para você também, como é que é essa questão do peso ali? Você baixa muito? É que você tem né? Você precisa ter um aporte maior, mas... Uma preocupação nossa que a gente percebeu é essa, né? De estar nutrido e com um aporte calórico necessário para mim estar fazendo as minhas atividades. Foi da onde deu o alerta lá atrás, nas 160 milhas, né? Que eu não estava tendo aporte calórico. Aí o corpo começou a sofrer.
a tireoide começou a sofrer, né? A doutora Janaína me orientou a fazer um teste para tirar a temperatura toda pela manhã e viu que a minha temperatura estava baixa, além do normal, então isso é um sinal que a tireoide já estava sofrendo ali. Aí a gente reajustou junto com a Letícia, né? Aí eu comecei a comer, pô, igual um dragão, cara. Comia bastante. E vai se repetir agora pro Mundial outra vez. Quando chega muito próximo, nos treinos específicos, onde tem muitos treinos exaustivos, eu tenho que arrumar algum jeito dessa fração aí de café da manhã, almoço e janta, eu vou ter que colocar outra, em algum momento vou ter que colocar outra alimentação aí, de alguma forma. Mesmo não estando com fome. Vai ter que entrar. Refeição, né? Vai ter que entrar. Mas provavelmente, Alessandro, você com esses treinos, você deve aumentar muito o seu apetite, treinando dessa forma. Cara, em alguns momentos eu não sinto fome, porque o exercício ele inibe a fome também, cara. Entendi. Ele inibe. Entendi. Tanto que, se você perguntar a maioria das pessoas que estão aqui, depois de você correr ali, se você fizer as pessoas vão relatar que não tem fome, né? Vai ter fome um pouco depois. Sim. Então, o exercício, na verdade, ele inibe. Isso que é perigoso. E o perigoso da estratégia carnívora no esporte é essa questão calórica. Então, por isso que a gente tem que pegar um profissional para te ajudar. Pessoas com conhecimento, porque senão você pode ter problemas lá na frente, né? Muitos comer problemas. Pouco, né? Comer pouco, cara. Porque a gente sabe da nossa saciedade, né? Assim, aí tem o Egg Coffee, né? Que a gente... Vocês conhecem o Egg Coffee, né? Ovo com café, eu coloco depois do treino. Apelo em alguns momentos para creme de leite também. Coloco uma colherzinha ali para dar mais um aporte calórico. Enfim, a gente vai ali manejando isso, né? E hoje legal porque a Letícia ela está me monitorando 24 horas. Porque eu uso o relógio e ela está com todo o relatório. Quando eu acordo, coloco o relógio. Quando eu vou dormir, eu tiro o relógio. E ela está vendo todo o meu processo não só no trabalho, mas como nos treinos também. Então, isso daí vai ter que sendo manejado a cada momento. Entendeu? E ela fica puxando minha orelha aí várias vezes. Já comeu? Já fez isso? Já fez aquilo? Mas é importante, né? E para você, ainda mais nesse estágio aí, né? Não, sem dúvida. Tem que ter esse acompanhamento, senão a gente quebra, né? A gente começa... Graças a Deus eu nunca tive lesão séria, nunca tive lesão no esporte. Tive uma lesão, mas ela já sumiu há muitos anos. Então, a máquina ainda está funcionando direitinho. E Ale, eu queria que você falasse um pouquinho sobre aquele exame de microbiota, porque é um assunto bem interessante, né? A gente tem o apoio também, eu esqueci até de falar, além da Audaces, da Biome, né? Uma empresa daí da sua terra, né? Né, amiga? Daí de Santa Catarina. Eu tô do Rio Grande do Sul, mas isso. Aqui. Eu sempre confundo. Então, o pessoal de Florianópolis, né, através do Dr. Eurípides, eles me enviaram um kit para fazer um exame da minha microbiota. Como é que é a minha saúde intestinal como um atleta carnívoro, né? E lá no Ironman eu fiz, Cobra. Eu fiz a coleta no dia anterior, se eu não me engano, no dia anterior da prova, eu fiz a coleta e eles enviaram. Foi enviada para Nós entregamos, na verdade, né? Nós entregamos na empresa, que é de Florianópolis mesmo, e quando chegou os resultados, eles ficaram muito, assim, espantados com o que viram, né? E nos chamaram para conversar, junto com o Dr. Eurípides, e falaram assim, cara, você tem uma saúde intestinal, assim, invejável, né? A gente viu coisas aí que a gente nunca tinha visto, né? Então, eles nos apoiam também para ir para o Mundial, e é mais uma descoberta, né?
desmistificando aí, tirando essa mentira de que carne apodrece, faz isso, faz aquilo no nosso organismo, né? Então, como é que um cara aí indo para 3 anos de carnívora tem uma microbiota aí invejável, né? Como é o relatório que eles enviaram, e conversaram com a gente também online, falou que é uma coisa, assim, sensacional, né? Então, vamos tocando o barco, vamos continuar. Isso só vem corroborar aqui, né, Alessandro, com a informação que a gente tem, inclusive, de uma amiga nossa, com a Thalma Hall, né, que curou a síndrome do intestino irritável com a carnívora, né, em função disso, justamente pela essa modificação da microbiota. Da microbiota, das bactérias, né? Que não permite essa proliferação de gram-negativas em excesso, né? Que fermentam e que dão aquela barriguinha que você falou lá, que você observou, né? Eu até postei uma fotinho sua ali que você tem lá no seu perfil, né? Com três partes, né? Ali. A diferença da barriga, a gente observa muito isso, né? Porque a gente, antes da carnívora, a gente tem aquele abdômen inflado, né? Da fermentação, dos carboidratos, das plantas, né? Do excesso de açúcar. Né? Inflamação, pura inflamação, né? E aí você começa a fazer uma carnívora e o abdômen fica aquela barriga negativa que as meninas tanto gostam, começa a murchar aquela inflamação toda, né? E aí a gente consegue ter uma ideia de que não é apenas exterior esse resultado, que aliás esse resultado é um resultado que vem de dentro, que vem do teu intestino, que vem de uma saúde intestinal, né, que não está fermentando ali, que está, né, funcionando melhor, né, e até a cura dessa permeabilidade intestinal. Né, que bacana. Que vem né, causando as doenças autoimunes, né? Para mim, por exemplo, a fibromialgia, ela é muito associada à permeabilidade intestinal, a esse vazamento de proteínas de todos os tipos para a corrente sanguínea, e o corpo começa a se atacar, né, se autodestruir. Então, no momento que você vê que as bactérias que têm um equilíbrio, né, de bactérias ali, é porque está processando uma cura real, né? Então, isso é fantástico também, né? Então, a gente começa a ver as nuances, né, em você, dos benefícios que outras pessoas estão colhendo, e você vem só corroborar com essas informações. Por isso que eu achei tão importante trazer esse assunto aqui, né, da microbiota, porque tem muita gente sofrendo disso. Tem. E a gente vai fazer também antes e depois no Mundial uma coleta para ver qual é a diferença antes de um exercício exaustivo e depois, né? Então vai ser muito bacana esses resultados legal. aí. Quero saber desse resultado. Vamos Divulga aí, por favor. Vamos. E é legal que você falou atrás, minha amiga, também sobre isso, né? As pessoas muito preocupadas em emagrecer, né? Cobra, querendo ter o tanquinho aí e tal. A estratégia carnívora, se você seguir ela direitinho, isso tudo que a gente está falando agora, definição muscular, né, a composição corporal, assim, perfeita quase, são tudo bônus, né? São tudo bônus que você vai ganhando naturalmente. E você não precisa nem fazer muita atividade física. Você já emagrece, você já tem uma definição muscular, uma definição corporal, só se alimentando dessa forma. É óbvio que o exercício físico ajuda, recomendo que as pessoas façam, mas se você tirar o lixo e fizer só alimentação carnívora, você colhe todos esses benefícios. Eu sou um exemplo disso, tá? Né? Você me falou, eu lembro. Quando eu descobri a low carb e depois mudei para carnívora, que eu emagreci e vi que eu não ia mais engordar, estabilizei no meu peso, porque antes eu tenho problema no quadril e eu treinava e me machucava, porque na minha cabeça era calories in, calories out. Quanto mais exercício eu fizer, mais eu vou emagrecer. E quando eu descobri que eu não precisava fazer exercício para manter minha composição corporal, eu parei de fazer exercício. Eu fiquei alguns meses sem fazer exercício e mantive a minha composição corporal. Por que eu voltei a fazer exercício depois? Que é o que você falou. Pelo benefício que o exercício traz para a saúde,
para a saúde mental, para a saúde física, porque o exercício é bacana. Agora, essa coisa de associar a atividade física aeróbica com emagrecimento, isso é outro grande mito. É um outro grande mito. Ah, eu vou correr para emagrecer. Não, as pessoas emagrecem com a carnívora, comendo carne e gordura. E você acabou de falar no seu exemplo, que você treinando para ultramente uma barriguinha. Quantas e quantas pessoas a gente vê lá na prova do Ironman, o cara que faz uma prova de Ironman, uma prova de 10, 12 horas. Acima de peso, né? Treina, e barrigudo e acima do peso, com sobrepeso. Por quê? Porque o exercício por si só, ele não resolve o problema do emagrecimento. Agora, você entra numa estratégia de baixo carboidrato, de preferência numa carnívora, que para mim, eu falo muito isso, né? Low carb é top, cetogênica cura, agora só perde para carnívora. Porque a carnívora é outro nível, cara. Carnívora é or concurso, não tem. E tem outro papo também que o pessoal fala, a carnívora não é para todo mundo. Eu não lembro qual, foi alguma live que nós fizemos aí. Muita gente fala isso. A carnívora não é para todo mundo. Eu falo assim, olha só, carnívora pode ser para todo mundo, não tem contraindicação a carnívora. Mas se você não quiser usar a carnívora, mas ela serve para todo mundo. Ela é para todo mundo, só se você quer ou não. Ela é para todo mundo, cara. Todos seres humanos, somos animais, evoluímos dessa forma. É para todo mundo, é para todo mundo. Se você quer ou não quer. Porque hoje o mundo é mimimi, né, cara? O pessoal quer um biscoito ali, quer comer um sanduíche aqui. Cara, então, para mim a carnívora serve para todo mundo. Como é que mudou assim sua relação com a alimentação, questão de paladar, questão de associar a comida ao prazer, como é que isso mudou em você em relação à carnívora? Porque eu vejo que isso parece que a gente muda o chip, né? Da relação com a comida. Isso, eu acho que nós voltamos mesmo à nossa ancestralidade, né, Cobra? A gente consegue sentir cheiros, né, cara? Eu sinto cheiro de carne, cara. A carne tá longe, velho. Eu não vejo ela em alguns momentos, mas eu sei que tem carne ali. Tem carne ali, cara. E o sabor, né? Eu tenho um grande prazer em colocar só sal na minha carne, nas minhas na minha alimentação, e sinto um prazer assim estrondoroso e não sinto falta de nenhum outro tipo de alimento. Não sinto falta de nenhum outro tipo de alimento. É impressionante isso também, né? Parece que o corpo passa a pedir só carne mesmo, né? Claro, pô. Claro, sem dúvida. Concordo com você. Eu tenho um irmão meu que mora no Brasil, ele se tornou carnívoro também, ele falou a mesma coisa. Ele falou, cara, como é que eu consigo sentir cheiro de carne agora tão longe? Eu falei, cara, também. Eu também, a gente sente cheiro de carne longe. Voltando aí a questão ancestral. Cara, sem dúvida. É porque a gente estava anestesiado. Anestesiado, isso. Isso, hackeado, a questão do paladar também, né? Nossas pupilas, nossa língua, né? Querendo o paladar doce toda hora, né? Querendo a massa, né? Querendo as farinhas, né? Enfim, muda completamente, cara. Muda completamente. Isso aí é uma coisa que as pessoas talvez elas tenham que se permitir, né? Se permita experimentar e ver que pão, macarrão não vai fazer falta nenhuma, gente. Não Acho vai que vocês falaram. Tá cortando aí, Ale. Cortou de novo. Tá cortando o seu som. Deu o mesmo negócio da outra hora lá, que a gente não tava conseguindo te ouvir. Deve ser alguma coisa no fone aí. Ou é a conexão, de repente. Dá uma caída. Mas isso é uma coisa fantástica, né, Alessandro? De como é que o paladar muda, como é que não só o paladar, mas a relação com a comida muda. A gente não vai mais na comida buscando aquele prazer imediato, aquela compensação, aquela coisa confortável.
vamos ali para nutrir o corpo mesmo, para ter felicidade, né? E não só aquela alegria momentânea. E as pessoas perguntam, mas você não enjoa de comer carne? Gente, cada vez mais. Assim, eu vejo a carne e começo a salivar, é uma coisa muito louca, porque tudo fica aguçado, aquele sentido do olfato que o Alessandro falou agora, Exatamente. e a gente fica vidrado num pedaço de carne. Eu não consigo enxergar um pedaço de carne e não comer muito, É. né? E é o Fala, dia a Alessandro. dia. Aí o Ale tá com problema no fone. Agora foi. Agora Foi. voltou. Desculpa, Você esse aqui tá dando problema. estava nos ouvindo? Não, cara, eu não sei o que é, Não, né? porque eu não tô ouvindo e tô tentando colocar o som no supply e não tá indo. Sei lá, depois eu fiz Alguma isso. interferência. A gente estava onde? Desculpa, A gente estava falando sobre como o sabor da carne muda, né? E uma coisa que eu gosto de falar é o seguinte: você pega uma comida dessa palatável, ela tem 3 notas de sabor, 2 notas de sabor. Você pega um pedaço de carne suculento, ele tem 300 notas de sabor diferentes que a gente passa a sentir cada vez mais a diferença de um corte para o outro, a diferença de um ponto para o outro. E é uma explosão de sabores, é uma coisa tão superior que eu gosto de comparar assim, é como se você tivesse acostumado a ouvir aquele funk de 3 notas. Depois que você conhece uma música de qualidade, complexa, um jazz, uma música, né, um Pink Floyd, você não consegue mais voltar a ouvir funk. Não faz sentido você ouvir aquele xenhenhen ali, porque realmente uma alimentação muito superior, tanto para nutrição, quanto em sabor, quanto em prazer. Concordo. É uma explosão sensorial, né? Porque você tem Exatamente. ali o sal, né? E a carne já tem o umami, né? Esse umami artificial que colocam do glutamato, que a gente, né? Em vários alimentos para nos viciar. A carne tem o umami natural, né? É uma imitação, né? E a gente adiciona o sal e isso te dá uma experiência sensorial de paladar fantástica. Né? Você não precisa, porque na verdade esses processados, eles estão entupidos de açúcar, de sal, gordura e o glutamato, para que chegue perto do que a carne faz, vamos dizer assim, né? Exatamente. Eu acho que é essa a correlação. Então, assim, eles tentam imitar, né, de uma forma grotesca e não saudável, né, o que a carne faz com perfeição e vem fazendo há milhões de anos. Querem culpar a nossa carne, né? Eu não sei, né? eu sou muito pessimista, eu já repito isso várias vezes, eu sou pessimista, que lá na frente aí, nossos netos vão ter que pagar um preço maior por comer carne, né? Por ser permitido a comer carne. Vão ser separados em restaurantes, enfim. Eu acho que está indo por esse caminho aí. Eu espero que não, olha, eu espero que não. Eu também. Não, eu espero que não, mas do jeito que está indo... que você vê. Vamos ver, né? No Brasil tudo chega atrasado, então eu espero que isso chegue bem atrasado. Agora uma coisa que eu achei legal é o seguinte: essas indústrias de carne fake aí, Beyond Burger, tá dando certo, não. Eles não estão dando certo, porque assim, tem uma coisa que fala mais alto, que é o nosso instinto. A pessoa, quando ela deixa de comer carne, o instinto grita. O instinto grita. Pode vir historinha, mas uma hora, mais cedo ou mais tarde, o instinto vai gritar nas alturas e vai... E tem uma outra coisa importante aqui, que normalmente se leva 10 anos para ter resultado de uma introdução de algum tipo de alimento. E essa cultura vegana está começando a mostrar os efeitos. Tá? Tem muita N que vai aparecer. Já começou, né? Criança morrendo, as pessoas desistindo de ser veganas, tem muita gente desistindo. Então, eu acho que antes, Ale, de acontecer isso, né, que eu espero que não aconteça, dessa questão da carne, eu acho que vão vir verdades aí, nesse caminho. Tá? Vão ter coisas que não vai ter como esconder mais.
né? Não, eu espero. Eu conto com isso, minha amiga. Tomara. Mas eu acho que o crescimento está vindo um crescimento maior do que uma desistência, entende? Porque a ideia, como o Cobra falou, é uma lavagem cerebral que eles estão sofrendo, principalmente aqui os adolescentes, né? Os adolescentes, eles compram muito essas mentiras, então eles estão vindo assim ao montes, né? Eu acredito muito que quando a merda vier, vai vir lá na frente que vai espalhar assim. Mas vai ser uma geração, gente, né? vai ser uma geração uma super geração doente, louca. se a gente for Não, pensar. isso. Não, na verdade, eu acredito que já está. Aqui na América, você vê esses rapazes entrando na escola e matando crianças. Eu não sei, mas eu tenho um profundo... Sou um pouco desconfiado que esses meninos que fazem isso, eles têm uma tendência vegana. Eu acho. Não é falado e tal, mas eu acho, principalmente pela fisionomia dele, pelas aquelas características que a gente vê que eles são veganos, né? Aquela fragilidade de física, né? Isso, aqueles olhos ali meio que estranhos, né? A nossa amiga Jade falou uma frase marcou muito, e eu não sei se vocês sabem dela, que a nossa biologia não está nem aí para sua ideologia. Isso daí que o Cobra falou. Então, eles não entendem que eles podem ter a ideologia que eles quiserem. Mas, cara, tu é ser humano e come carne, animais que comem carne. Nós somos animais que comemos outros animais. Acabou, cara. Você pode gritar, tirar as calcinhas, arrebentar os cabelos, mas essa é a verdade, essa é a crua verdade. E outra coisa estúpida que eles falam de, por causa dos animais, não sei o quê, né? Vão salvar os animais. Aí eu já falei com alguns assim, eu te dou uma lista de animais em extinção no planeta. Você vai lá e cuida deles. Cara, o cara tá ligado nas nossas vaquinhas, no nosso frango, no nosso peixe, cara, no nosso porco. Cara, tem um monte de animal aí pra você salvar. Vai lá, vai viver com eles, salvar eles lá, pô. Não vem com essa ideologia de animal, que isso é baboseira demais, cara. Não? Eu acho muito baboseira. É uma propaganda, né? É uma propaganda. Isso. Muito bem feita. Eles são muito bons, tá? Tem que tirar o chapéu para eles. E vou ousar a dizer isso, a indústria da carne já viu isso e ela está entrando no mesmo molde. Ela vai produzir essas carnes falsas, elas vão produzir carne vegetais aí, porque ela sabe que tem público. E eles vão comprar, você vê o preço, né? Esse hambúrguer aí é mais do que uma picanha, né, cara? Porque eles sabem, e a indústria não quer saber quem é que tem, não quer saber também, eles vão se associar, até porque a gente está desconfiado que nós fomos em várias indústrias da carne no Brasil até o momento, e você vê que eles ficam quietos, né? A mídia bate aí, todo mundo fala um monte de mentira, vem aí manchete nos jornais e a indústria da carne calada, cara. Fala, opa, tem alguma coisa errada aí. Eu acho que eles vão entrar no jogo também. Né? Eles vão entrar. Uma coisa que está vindo forte também aí, eu acho que talvez seja uma grande ameaça, é a proteína de inseto. Né? É mole, cara. Cara, olha só. Olha, lembrei da Nicole Kidman. Você viu aquilo, cara? Ai, meu Deus. Olha só. Pensando de uma outra forma, tudo bem. Os insetos têm bastante proteína, né? Aí eles fazem trituram aquela baboseira toda ali e vão fazer produtos, né? Os idiotas que moram em grandes centros vão comprar. A gente não vai ter como parar isso daí. Mas eu acho legal se pegar esse tipo de alimento, esse tipo de coisa, e levar lá para o meio da África para alimentar os pobres coitados lá. Aí faz sentido na minha cabeça, cara. Aí pode até fazer sentido, né? Mas para aqui, para os grandes centros, pessoas que podem comer sua vaca, podem comer seu porco, seu peixe, seu frango, não faz sentido, cara, comer inseto. Não faz sentido nenhum. E vão vender isso a preço de ouro. Isso, a preço de ouro. E vão ter pessoas comprando, cara. Isso que é o pior. Pela causa.
Pela causa, porque o inseto não é animal, né, cara? Que eles dizem, né? O inseto não é animal, não é ser vivo, né? Não, inseto é praga. É praga, isso. Um trabalho que eles fazem psicológico é o seguinte: nós já temos o dogma de não comermos carne humana. Isso é uma coisa que a gente já tem na nossa cultura, em praticamente todas as culturas. Hoje em dia a gente não come carne humana. Qual é a estratégia deles? Eles pegam e aumentam para mamíferos. E aí tem os vegetarianos. Os vegetarianos não comem mamíferos, mas eles comem ovo, né? Tem alguns que comem frango, outros que comem peixe, porque eles não são mamíferos. Camarão. Aí, o veganismo, eles aumentam para os animais como um todo. Fora insetos, né? Até insetos. Então, vão ampliando esse dogma, né, que já tem na cabeça das pessoas, né? E hoje em dia, tanto mimimi, tanto... E é um pensamento curto, porque, na verdade, a gente já vê isso. Se a pessoa não comer carne, ela tem que comer alguma coisa. E o que ela vai comer? Uma fonte proteica. Ela vai comer grãos. E para produzir grãos, quantos animais são mortos? Alguém já fez essa conta, já mostrou? Muito mais do que os boizinhos que a gente come. Muito mais. Porque uma plantação, uma monocultura industrializada de soja, de trigo, de milho, os animais vão querer invadir para comer e eles são assassinados lá. É viado, é coati, é topeira, é coelho, é minhoca, abelha, é pássaro. Tudo é devastado para uma criação, uma plantação de soja para fazer biscoito, né? E mais as bactérias naturais do solo. Mais o solo, mais o lençol. A água, mais a água. Eles falam que nossos boizinhos tomam toda a água da chuva. Ia cair dali se eles estivessem ali ou não. Pô. Pelo amor de Deus. Insano. É insano. E a outra coisa é que o boi emite gás de efeito estufa, que vai dar aquecimento global. Essa é uma mentira das maiores também, porque pode falar. A gente tinha que colocar uma medição de gases aí nos veganos. Isso aí. Porque se o capim que o boi comeu morresse sem ele comer, ele ia emitir o mesmo elemento químico para a atmosfera. O boi não fez diferença nenhuma no processo. E se o vegano comer o capim, ele também vai emitir o gás lá no final. É um ciclo fechado. É um ciclo fechado do carbono. Não faz sentido. Dizem que polui mais do que carro, né? Aí... E quem é vegano aí, acho que não deve ter nenhum não, mas ouvindo, vão fazer um teste. Eu coloco o meu carro... mais, eu ou você? Não, a gente faz um teste. Eu durmo com uma vaca dentro do meu quarto e você dorme com um carro ligado dentro do seu carro. E vamos ver quem vai sair no dia seguinte acordado. Não é? A vaca polui igual um carro. E outra coisa interessante... Aurélio que mandou uma dessa. Outra coisa interessante é que os carnívoros não emitem gás, né? Pois é, nós não emitimos gás. Vamos nos comparar. Zero emissão. Com o vegano? Zero emissão. Agora, quando eu fiz uma alimentação vegana, que eu já fiz vegetariano um tempo, e fiz uns 2, 3 meses vegano, a quantidade de gás que eu emitia de efeito estufa, rapaz, vou te falar. Alessandro, você também, né? Você também. Eu fiz uma plant-based, meu Deus. Cara, graças a Deus eu nunca entrei nessa baboseira. Eu não tirei a carne completa, mas eu comecei com aquele prato coloridão. Base, né? Primeiro Primeiro a salada. Graças a Deus. Graças a Deus eu nunca caí nessa besteira. Um pedacinho nojo. Torrado ainda, né? Não, porque eu não gosto de carne torrada. Não, então não, mas o conselho seria torrado, né? O conselho. Sim. Gente. Ainda bem que existem pessoas como nós, né? Sem dúvida. Eles estão querendo as vacas com corno. Que horas são aí? São 8h30, cara. 8h30. É uma hora menos, né? Uma hora. Estamos a uma hora menos.
Uma horinha. E aqui vai continuar o horário de verão, né? Eles assinaram aí. Ah, é verão aí agora, né? Pô, cara, verão. Tá muito quente? Quente, muito quente, cara. Bastante quente, cara. E a umidade, a umidade é alta aqui, eu não sei aí em Vitória. A Vitória tem umidade alta também. Tem alta também? Porto Alegre, Também. Porto Alegre Não, é né? terrível. Terrível também? Terrível. Umidade, esse inverno foi. A gente está no frio aqui, né? Uhum. Inverno muito chuvoso, muito Chuvoso, úmido, uma coisa de louco, assim. Tá tudo umidade, mofando. a Mofa umidade que dá o desconforto, né, cara? Principalmente para gente que faz atividade física de longa duração, o seu corpo não consegue respirar. Isso, trocar o calor com o ambiente, né? Então você basicamente corre dentro de um forno, né, cara? Basicamente dentro de um forno. Então a hidratação é fundamental aqui pra gente. terrível. Bom, a gente está com 1h30 aqui já de live. Porra, show, nem parece. Né? Bate-papo bom. E muita bom, coisa né? aí. Dá pra gente seguir assim, conversando, né? Tá, sim. A gente matou todos os assuntos? Eu acho que sim aí, né? Sim, né? Eu não, você me mandou o roteiro, mas está no celular, não tem como eu ver. Eu acho que a gente ultrapassou já dos assuntos, porque a gente entrou com outras questões mais interessantes ali. Né? Assim que é bom. Sem um roteiro fixo. O que eu queria que você deixasse era uma dica para quem tá quem é do esporte, né? Não só também para o pessoal que quer começar carnívoro, assim, o que você daria de uma dica de ouro, assim, pela sua experiência? Caramba, pergunta bacana essa. A dica de ouro, a gente já sabe, acho que muitos que estão aqui nos vendo até agora já conhecem também, é evitar o máximo os industrializados. Se vocês já fizerem isso, você já cai numa low carb, né? Você naturalmente já cai numa low carb. Vamos colocar assim, né? Você está comendo produtos, alimentos, né? Comida de verdade, né? Comida de verdade. Teve até um amigo que, quando eu comecei nessas estratégias e conversando muito com ele, ele falou assim, cara, por que você fala tanto? O que é comida de verdade? Eu falei assim, cara, tu não sabe o que é comida de verdade? Não, o que é comida de verdade? Ele até brincou, mostrou a barrinha de fit, assim, falou, isso aqui é comida? Eu falei, não, isso aí não é comida. Então, vou te dar um exemplo assim. Estragou é comida, não estragou não é comida. Simples, assim também. Uma outra pergunta que as pessoas podem fazer ela pega o produto que for, o alimento na mão e pergunta assim, a natureza fez isso daqui? Se a natureza não foi, tem a mão do homem ali, tem uma embalagem, tem uma lata envolvida, não foi mais a natureza que fez. É simples a pessoa entrar nesse mundo de comida de verdade. Primeiro, pergunta se aquilo que ela está comendo veio da natureza. E segundo, nem lembro mais o que eu falei, mas é por aí, tem que ir por aí. E se afastar dos industrializados, o máximo possível, que você já está fazendo um grande bem para a sua saúde mental, física, enfim, é por aí. Acho que pode ser essa dica de ouro aí, amiga. E para o atleta aí, também. Então. O atleta também. Se ele seguir isso daí, ele vai ter performance. O pessoal muito fala, né? Falou lá no Iron, né? Que eu não tive performance, mas atleta não performa sempre, né? O Ayrton Senna não ganhou todas as corridas que ele correu. Michael Jordan não ganhou todos os campeonatos. Enfim, existe. E aquela mudança de temperatura também para uma pessoa com baixo índice de gordura também é preocupante. É bem preocupante. E ninguém esperava, né? Eu sofri, não só eu, mas outros atletas sofreram bastante essa mudança brusca de temperatura dentro de uma prova que você já está ali debilitado, né? E, enfim, ali não era o meu objetivo era ver cobra, ver todo mundo, ver todos os amigos ali também. E o meu objetivo é o Mundial de Ultraman, isso que é o meu objetivo.
Ai, legal. Hum. Cobra, você tem mais alguma pergunta aí para o Alê? E a estratégia carnívora? Uhum. Quanto você recomenda, como você recomenda para uma pessoa iniciar na estratégia carnívora em específico? Aqui a gente está no bate-papo carnívoro, né? Uhum. Então, porque a low carb, a cetogênica, a paleo, inclusive, comer comida de verdade já é um grande começo. Você já É. está mudando do vinho para a água, digamos assim, né? Tá purificando sua vida, já vai ter uma grande qualidade, uma grande ganho de qualidade de vida. Mas e a carnívora? Como Uhum. você vê, assim, qual a sua recomendação para a pessoa, para ela experimentar a carnívora, para ela testar os benefícios que ela vai ter? Eu fui questionado uma vez, cara, você fala tanto sobre. E eu não falo nem muito sobre alimentação, né, cara? Se você for. Eu falo muito mais de esporte, sobre biohacking, enfim. Mas ele falou: você não tem informação para falar sobre nutrição. Aí eu respondi a ele que eu não preciso de informação para falar o que minha espécie precisa comer, né? Eu sou humano e falo que a minha espécie precisa comer carne, vegetais, frutas e não industrializado. Então, começando por aí, Cobra, eu não sou formado em nutrição, só para deixar bem claro. Eu acredito que a carnívora, cara, é para pessoa que quer chegar em outro nível, como a gente. Mas ela só vai chegar nesse nível se ela tiver muito, muito, muito focada em melhorar a sua vida e melhorar todos os aspectos da sua vida. Tem muita gente que tem medo de entrar na carnívora por essas mentiras contadas, mas o cara tem medo também ele não tem medo de comer uma porcaria, né? Tomar um refrigerante, que a gente sabe aí que tem vários. A gente precisa falar dos malefícios do refrigerante. Mas acredito muito que a pessoa que quiser entrar na carnívora, ela pode sair do lixão da alimentação industrializada e cair direto na carnívora, cara. Se ela De mudar o cabeça, né? mindset, de cabeça, cara. Se ela mudar esse mindset, se ela mudar, ter conhecimento que isso vai fazer bem para ela sai do lixo e pode cair direto na carnívora, tomando os cuidados da questão dos sais minerais que eu sempre falo, cara, para a gente tomar sempre os sais, principalmente o sódio, para você não ter aquela a gripe low carb, né? E Cetogênica. a cetogênica, e você não sentir tontura, porque isso daí vai acontecer, né? Principalmente saindo do lixo, né? Então, cara, eu recomendo para todo mundo, em qualquer momento, em qualquer hora, faz 15 dias, faz 30 dias, e Testa, né? duvido que ela pode até não continuar por esse mimimi que a gente está falando aí, mas ela vai se ver os benefícios, sem dúvida nenhuma. Vai sentir, né? Vai sentir os benefícios. O exemplo é o meu irmão, ele saiu de uma alimentação bagunçada e foi direto para carnívora e tá lá, feliz da vida, cara. Feliz da vida. Deixa eu aproveitar esse gancho aí, que Aham, tô há alguns meses já preparando um material em vídeo, um aham, curso, né? Para esse início da carnívora. aham, E dentro em breve aí eu acredito que a gente vai conseguir já disponibilizar. E o que eu fiz foi mais ou menos, você contou sua história, o Alessandro contou dela, eu contei a minha, é que nesse início a gente bate muito cabeça, né? Bate cabeça nesses mitos. Eu uhum, mesmo, eu lembro que no início eu fazia a estratégia carnívora, mas será que minha veia não vai entupir? aham, Será que, né? Será que a carne aham, vermelha Os não vai medos. apodrecer né? Esses medos. Então o que eu fiz foi reunir bastante material para uhum. desmistificar todas essas coisas, traçar um plano bem simples de como começar, de como o que tem que fazer, como comprar uma carne, como preparar, como um manualzinho bem simples, né, em vídeo. E logo, logo a gente vai estar disponibilizando esse Que material. bacana. Show, show. Aproveitar a oportunidade aqui para divulgar um pouquinho, né? Não, vai ser show. Estamos Eu esperando nunca ficar tive. pronto aí, Cobra. É, Hã? Esperando tomara que ficar fique pronto o teu pronto rápido. material. Cara, como eu falei, quando eu comecei a descobrir essa abordagem, eu já caí direto nos estudos, e as primeiras coisas que eu já fui lendo, a questão a gordura sem medo, da Nina Teich, já fala ali, né, cara? Já começa a explicar ali tudo. Aí dali vambora, vamos comer carne, não tem essa não. A Não tem. informação tem um poder muito grande, né, cara?
Conhecimento, né? Muita gente, a Alessandra falou do colesterol, né? Muita gente tem medo do colesterol, mas poucos sabem que 85% do colesterol é produzido pelo nosso corpo, né? Tem muito pouca influência na alimentação. Você fala isso pro cara, a pessoa, não, o colesterol vem da comida, né? Então, essas mentiras ficam bem difíceis, mas se você for para os livros estudar, cara, isso que você está fazendo, você está facilitando a vida da pessoa, cara. Muito prático, prático. E hoje o mundo é muito prático, né, cara? Ninguém quer ler, cara. Cara, infelizmente ninguém quer ler, cara. Né, amiga? As pessoas querem tudo pronto, Querem tudo pronto, não querem que você fale e... Pô, cara, é impressionante. O mundo sem leitura tá indo pro espaço. E a carnívora, o que eu fico impressionado com ela é que chega a ser besta. De tão óbvio. Quando a gente fala com a pessoa, mas o que você tem que fazer? É comer quando você estiver com fome. Mas quanto? Até você ficar satisfeito. E mais o quê? Mais nada, só isso. A simplicidade assusta, né? Assusta a simplicidade. Assusta. Mas quanto que eu vou comer? Vai comer até matar sua fome, meu amigo. Mas é a simplicidade de como foi criada a nossa vida, gente. Isso. De como evoluiu a vida aqui no planeta. É lógico que para alguns casos específicos, e estou vendo a discussão assim, o nutricionista, o nutrólogo, né, o médico, ele vai fazer o papel dele ali numa nutrição. Às vezes a pessoa está com uma doença, está tomando remédio, sem dúvida. Agora, para uma pessoa que, né, tem uma vida normal aí, que tem uma saúde mais ou menos, começar uma estratégia carnívora é só pirar essa chave, como o Alessandro falou, de um dia para o outro você começa ali e acabou, bota um bife na airfryer, joga um sal em cima, comeu, acabou, amigo. Tá pronto. Em uma semana você começa a colher os resultados. Tá resolvido a vida. Isso mesmo. E é tão rápido, né, gente? Muito. Né? Muito rápido. Chambeca falou aí, citou um exemplo há pouco tempo aí, em uma semana a pessoa... Falei, não, uma semana? Incrível. Uma semana. Seu corpo agradece, né? Uns 3 depoimentos de pessoas assim com 15 dias, 30 dias, falando dos benefícios. Que eu fiz um post pedindo, quantos são os benefícios? Pessoa com 15 dias, 30 dias já tem benefício assim, gigante, de glicemia baixar, de não sentir mais dor. A Alessandra mesmo, a história dela é fantástica. Ela com uma semana ela já não sentia mais dor, né? Sentia dor, né? Uma semana já tava... Rigidez, primeira coisa que sumiu, né? E fortalecimento muscular, em uma semana eu senti isso. Foi incrível. É a panaceia, né? É a panaceia, cara, isso aí. A panaceia. O chá milagroso, né, cara? Que os antigos vendiam, né? Xarope milagroso. E as pessoas não acreditam. Não acreditam. Infelizmente. Por isso é a importância desse trabalho do Alessandro. O de vocês também, né, cara? Criar evidência. Não. Porque quantas vezes eu já usei o exemplo do Alessandro? Muitas. A pessoa fala, não, mas não dá pra fazer isso, não. Entra aqui, ó. Entra aqui nesse Instagram aqui e vê. Olha o que ele faz em carnívoro. Vê se você já mandei pra muita gente também. Vê se você, para dar essa corridinha aqui de 5 km, você vai ter algum problema em fazer estratégia carnívora. Um grande exemplo disso foi esse bafafá que teve aí com esse médico. Eu nem juro por Deus, me mandaram aquilo lá, eu nem sabia quem era, nunca ouvi falar, eu só achei o fim da picada ele assustar as pessoas com uma estratégia que a gente conhece, que salva vidas. Ele ficou bem famoso, né? Não, e assim... ficou. E provavelmente ele foi na minha página e viu como o Cobra tá falando assim, pô, peraí, deixa eu ver isso daqui, cara. E ele ficou quieto, ele mandou uma mensagenzinha ridícula pra mim, mas ficou quieto. Falou lá, vamos lá pra discussão. Eu falei, vamos marcar, vamos pra discussão. Né? Vamos conversar, você quer conversar? A gente conversa, não tem problema. Mas não ficou, sabe? Então acredito que ele falou assim, pô, peraí, talvez que eu tenha falado tenha sido um grande fit mesmo.
Mas falou, eu acho que ele não esperava uma repercussão tão grande. Tão grande, é um cara que eu seguia ele, tá? Respeitava, porque realmente ele fala muita coisa. Não, ele é um profissional. Sem dúvida, mas sem dúvida. Ele entrou numa área que ele não domina e falou shit mesmo. Falou. E eu nem conhecia. Eu também não conhecia ele. A Letícia que falou, cara, esse cara aí, tal. Eu falei, cara, pode ver. Agora abriu as porteiras, vem quem vier, a gente tá falando besteira, a gente vai salvar as pessoas mostrando a verdade. Eu acredito que esse é o nosso trabalho. Acho que esse é o nosso trabalho de vida. Esse é o nosso propósito aqui no Bate-Papo Carnívoro. Parabéns. Toda semana, né? Parabéns. De trazer essa verdade aí, trazer testemunhos de pessoas que estão vivenciando, né, a dieta carnívora e que estão tendo benefícios, né, como você. Obrigado. Então, Alessandro, muito obrigado, hein, cara, por você ter participado, viu? Você é um exemplo para mim. Você me ajudou muito, tá? Depois que eu passei a te seguir, né, para eu firmar na minha estratégia, era aquela coisa que ainda tinha dúvida. Pô, será que será? Aí, realmente, não tem mais dúvida não. Não tem mais dúvida não, dá pra ir, vamos embora. Obrigado, aí, cara. Acho que Tamo junto. Essa amizade esse aí é o nosso papel. E ó, Ah. além de tudo, Alessandro, e o pessoal que tá me ouvindo, é um cara que eu conheci pessoalmente, fantástico. Obrigado. Um cara de um caráter, assim, de uma simplicidade, de uma fibra. Eu já fiz triatlon também, eu vi o que é uma superação, né? Num frio daquele, pelo amor de Deus, com dor. E foi lá e fez, e não reclamou, não teve historinha, e é isso mesmo, e bora pra frente. Sensacional. Obrigado. Parabéns, cara. E eu espero que dê certo o meu plano de ir lá pro Havaí também, acompanhar a prova, tá? Tomara. Pretendo. Tem que ajeitar umas coisas aí antes ainda. Vai ser inesquecível. Pretendo ir porque tem um amigo meu que fala que Vitória, para quem não conhece, recomendo. Vitória é Hawaii, ele fala. Vitória é Hawaii, Porque Vitória realmente é uma cidade diferenciada. Bonita, tá? Né? Legal. Estamos aqui agora no inverno, praia rolando todo dia. E eu tenho muita vontade de conhecer o Havaí e ainda mais poder prestigiar e participar lá de uma festa que deve ser um Ultraman no Havaí. Né? Fazer um encontro carnívoro lá. É um evento, né? Lógico. Bom, Ale, gratidão, tá? Você também foi, assim, um dos primeiros perfis que eu comecei a seguir quando eu entrei na Carnívora. Legal. Achei. Alguém publicou aquela sua foto maravilhosa ali que eu comentei. E disse, nossa, olha que evolução, e comecei a te seguir também. Você foi inspiração para mim, tá? Pô, lisonjeado. Cara, segue nesse teu propósito aí, porque a gente pode ajudar muitas pessoas, né? Assim como eu cobro aqui, a gente também tá nesse propósito, né, de trazer a verdade. E, cara, assim, ó, muita sorte para você, né? E vamos aqui fazer um jabazinho, vou colocar a rifa ali para o pessoal poder participar nos stories. Isso aí, galera. Tudo de melhor para você, Ale. Você é um cara fantástico, foi um cara assim que também, nossa, a gente não se conhece pessoalmente, mas eu tenho uma amizade grande já por você, assim, gosto muito de você. Pô, obrigado, pessoal. Eu que agradeço. Eu estou lisonjeado aqui, emocionado com a palavra de vocês e essa amizade, assim, acredito que vai ser para sempre, né? Se Deus quiser. Pode contar comigo em qualquer projeto que vocês tiverem, tá? Vou estar junto também, como vocês me apoiam. E vamos lá ajudar as pessoas. Esse é o nosso propósito, como você falou, né, pessoal? Vamos lá. E quanto um salvo, acredito que a gente já faz um grande trabalho. Obrigado mesmo. Pode me chamar em qualquer momento, hein? Você também. Estamos É a nossa vibe carnívora. Essa vibe tá juntando um povo muito show. A gente vai ter que fazer um encontro, hein? Vamos organizar isso. Aí.
Vamos. Vamos Uma organizar picanha bem isso. gorda. Várias, né? Uma. Quem é o próximo convidado? Já tem? Muito bom. A Já. semana que vem vamos estar falando com o Peter Picolin Uau. sobre sistema linfático, sobre os Sim. toques. Na outra semana Bacana. estaremos falando com o Dr. Cláudio Brasil sobre colesterol. Uau, show. Cláudio Brasil, campeão. E tem um para outra semana. E Um na cara semana muito seguinte, bom. o top Surpresa. aí, o Henrique Altran. Henrique Altran. Ah, garoto. Conseguimos. Esse é o nosso. Conseguiram. O cara é difícil. Ah, Peguei ele pelo pé assim, rapaz. Falei, vem cá, não vai fugir não. Boa. ai, Um gente. beijo, pessoal. Então, Boa noite. Valeu, Alessandro. fica com Deus, pessoal. Obrigado pelo apoio aí. Abraço.